Olá, quem nunca, quando eu estou desenvolvendo um site ou um CMS que a gente faz controle de várias coisas, vamos pensar um CMS de cadastro de produtos, categorias, até de vendas, onde a gente tem no nosso menu aqueles ícones. Então, os ícones que vai fazer a definição de uma determinada área da nossa aplicação ou do nosso site, para dar um efeito maior no nosso site, né? E muitas vezes a gente precisa desenvolver esses ícones para colocar na nossa aplicação. Só que tem horas que a gente não vai conseguir desenvolver muitos ícones para nossa aplicação, porque muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para desenvolver esses ícones e a gente tem que entregar essa aplicação o mais rápido possível. Então, nessa hora, a gente tem que buscar algumas alternativas para que consigamos adicionar esses ícones na nossa aplicação. E uma alternativa que a gente costuma sempre usar é o Font Awesome. Então, o Font Awesome é um site, né, que ele possui diversos ícones para diversos cenários para utilizarmos dentro do projeto. Um bom exemplo é se quisermos adicionar o ícone do Facebook no nosso site, o Font Awesome, né, ele tem esse ícone pronto para trabalharmos na nossa aplicação. E conseguimos adicionar no nosso projeto de forma simples e tranquila. Então a gente já tem ícones prontos dentro do Font Awesome para que a gente consiga trabalhar dentro do nosso projeto. Perfeito? Então o que a gente vai fazer? Eu vou montar uma telinha simples aqui. Então vamos pensar aqui que eu tenho meu projeto ícones aqui. Vou criar minha pasta Assets. Dentro da pasta Assets eu vou criar uma pasta CSS e também vou criar uma pasta chamada JavaScript. Então, dentro da pasta CSS, eu vou criar o meu arquivo style.css e da minha pasta JavaScript eu vou criar o meu arquivo index.js. Então, e aqui fora eu crio na raiz, né, o meu index.html. Eu vou criar a estrutura base do projeto, HTML5, e aqui eu já vou fazer o link, né, com o meu CSS JavaScript. Então no href eu passo o caminho do CSS e no final do meu body eu passo o JavaScript. Já adicionei, já fiz essas referências e eu quero adicionar esses ícones dentro do meu projeto. O que eu faço? Dentro da página do Font Awesome, quando estou aqui na página inicial, quando a gente desce na página, a gente tem a versão Pro e tem a versão gratuita que tem diversos ícones que a gente pode executar. Então a gente vai clicar em Start for Free. Então ele dá uma descrição do que seria o Font Awesome. Se caso você quiser receber um kit do Font Awesome, né, dos ícones, você pode estar colocando o seu e-mail e eles vão fazer o envio, né? E aqui embaixo eles dão uma explicação, né, de como você adicionar dentro do seu projeto. E para fazer o download do Font Awesome, você vem aqui em Download. Existem outras formas da gente adicionar o Font Awesome no nosso projeto, que é através do CDN. Mas, como eu gosto sempre de explicar nos projetos anteriores, utilizem o CDN para quando você for aprender a utilizar a tecnologia, a biblioteca, mas para projetos que você vai precisar colocar em produção, trabalhe dessa forma que eu vou explicar aqui, né? Porque dessa forma você não corre o risco de, por algum motivo, aquele site venha a sair do ar e sua aplicação acaba sendo prejudicada por essa ação, né? Ou seja, a sua aplicação, quando o usuário acessar ela, a hora que ela vai fazer uma requisição solicitando aquele arquivo, vai dar um erro, né? Que o arquivo não foi encontrado e toda a configuração, ou seja, nesse caso, todos os ícones não estarão visíveis para o seu usuário final, trazendo uma má experiência para ele. E se for do jQuery ainda ou JavaScript, vai ser pior ainda, porque a sua página, de uma certa forma, para de funcionar, porque
Se você está utilizando, é porque você quer dar uma maior experiência para o seu usuário final. E caso pare de funcionar, sua página fica estática, né? Sem ação nenhuma por parte do JavaScript. Então, quando você vem aqui na sua página de download, ele traz a versão, ele já está na versão 6.6, né, quando estamos fazendo esse vídeo, mas ele tem outras versões, né, que é a versão 5. E também ele tem a versão para o web, free, né, ou pro. Então isso aqui vai depender muito dos ícones que estarão visíveis para você colocar dentro do seu projeto. E tem a versão desktop, né, caso você queira utilizar em algum aplicativo, né, do Windows, você pode trabalhar com essa versão desktop do FontAwesome. Mas como a gente está trabalhando com a versão web, a gente vai clicar aqui em Free for Web. Aí ele vai baixar um arquivo .zip, né? Então, ele vai baixar um arquivo .zip bem dessa forma. Aqui eu já descompactei. E o que vocês vão fazer com esse arquivo zipado? Vocês descompactam ele. Então, quando vocês descompactarem, ele vai aparecer dessa forma aqui, com esses arquivos aqui dentro. A primeira coisa que você vai fazer nesse projeto é renomear ele, só deixar como FontAwesome, não precisa tudo isso de informação. Pegar esse arquivo, dar um Ctrl X, ir aqui no seu projeto de ícones, ir na pasta Assets e jogar essa pasta aqui dentro da pasta Assets. Beleza? Então, depois que vocês jogaram, né, ele vai ficar aqui dentro da nossa pasta Assets FontAwesome, beleza? E agora o que a gente precisa fazer? Antes do meu arquivo style.css, o que você vai fazer? Você vai puxar esse FontAwesome. Então, quais são os arquivos que você precisa puxar? Você vem em Assets, FontAwesome, CSS, e você vai trabalhar com FontAwesome CSS e também com FontAwesome CSS com o Almin CSS. Esses são os únicos arquivos necessários, né, nesse momento para você trabalhar com os ícones. E também tem o JavaScript. Então, só dá um script src e você pega assets JS, né? Aqui, ó, nesse caso, o que vocês poderiam fazer? Vamos lá no código. Assets, FontAwesome, JS. Aí vocês pegam o FontAwesome em JS, né? É a mesma estrutura do de cima, a única diferença é que vai ter o JS no final. Então, script, src, assets, FontAwesome, JS e Almin JS. Então, dessa forma, a sua página ela já vai estar habilitada, né, para utilizar os ícones FontAwesome. Então, eu vou iniciar aqui minha aplicação. E se eu for aqui em inspecionar, em fontes, né, vai estar aqui o meu arquivo, né, para que a gente possa estar utilizando os arquivos, né. E aí ele só fez a chamada dos arquivos que eram necessários, né, Almin e FontAwesome, dentro da nossa página. E como que a gente adiciona esses ícones dentro do nosso projeto? Simples e prático, né? Então vamos pensar aqui que eu vou ter vamos criar uma nave aqui. Vou criar um menuzinho. Então eu tenho minha nave. E aqui da minha nave eu vou ter uma UL. E dentro das minhas ULs eu vou ter as minhas LIs. Então vou colocar umas 5 LIs aqui. E dentro das LIs eu vou ter os meus ícones. Então vamos pensar que eu quero criar, pegar só 3. Que eu quero criar a parte das minhas redes sociais dentro da minha aplicação. Aqui poderia ser uma nave, um footer, né? Na verdade as aplicações elas ficam lá embaixo, né? As redes sociais, mas vamos colocar como se fosse uma nave. O que a gente vai fazer? A gente vem até o FontAwesome, a página do FontAwesome, clica em Icons, e aqui em Icons eu pesquiso qual ícone eu vou querer. Então nesse caso eu vou querer o Facebook. Como que eu adiciono o Facebook dentro do meu projeto? Dou um clique nele, ele vai apresentar para mim o ícone, né? E aqui como utilizar, no caso no HTML, no React, no Vue.js, como um SVG. Então, como eu vou trabalhar com HTML, eu só dou um clique aqui nesse ícone e adiciono
aqui no meu LI. Vamos pensar que eu também quero trabalhar com o Instagram. Então, eu venho aqui, Instagram, tá aqui, ó. Então, só dá um clique, pegar o ícone, clica nele e Ctrl V dentro do projeto. Então, já tem o ícone do Instagram aqui dentro. E aqui eu vou pegar o do Twitter, que seja. Então, pesquisei, tá aqui o Twitter. Então, dou um clique nele, seleciono e tá aqui o meu ícone. A hora que eu voltar para minha tela, olha que interessante, eu já tenho os meus 3 ícones aqui. Então, se eu estilizar o meu documento, né? Então, eu venho aqui no meu CSS, coloco um padronizo primeiro, né? Margem 0, padding 0, box size, border box. E aqui no meu nav, né? Eu vou dizer que o meu nav ele vai ter um tipo de 100 VW. Vou definir como de 50 pixels, acho que é o suficiente. E vou dar um background color aqui e manter a mesma cor aqui do Bootstrap. Na hora que eu atualizar, eu tenho aqui a minha navbar. E o que eu vou fazer com esses ícones? Eu venho aqui, dou um display flex nele e um justify content. Vamos pensar que eu vou deixar ele no início mesmo e dar um gap aqui de acho que 15 pixels vai estar bom. Então, na hora que eu atualizar, eu definir agora a minha UL, né? Então, nav UL, eu vou dar um list style nome para tirar aquela bolinha dele, né? E também dar um display inline, que pode ser até um display flex, né? Para deixar um display flex. Então ficou um ao lado do outro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um justify content. Pode ser um space around e um align item center. E aqui eu posso dar até, se for necessário, eu dou um gap. Mas aqui nesse caso, já ficou. Deixa eu dar um tamanho para minha UL, né? Dar um width de 200 pixels. Que já apareceu. Ele está com um número. Deixa eu ver. Beleza. Coloquei a propriedade no lugar style ali. Então, definir o LI como list style, né? Ficou um do lado do outro. Vou até reduzir um pouco o tamanho, né? Tá muito grande. Vou colocar 100. E aqui ficou os meus elementos. Ah, mas eu achei que ficou muito, muito pequeno, né? Pensando no meu layout, ficou muito pequeno. Se eu quisesse aumentar um pouquinho esse ícone, a gente pode vir na documentação do FontOssa e aqui em cima, em Docs, a gente vai ter a documentação do próprio FontOssa, né? A gente pode vir aqui em Get Started e aqui embaixo ó, a gente vai ter ele explica, né, como adicionar esses ícones dentro do projeto. E aqui embaixo ele tem algumas configurações que a gente pode estar utilizando. Então a gente pode vir em Size, e aqui em Size ele vai definir para a gente que a gente pode trabalhar com outras classes para definir o tamanho do meu ícone. Então no final ele tem como se fosse a estrutura do Bootstrap, né? Então ele tem o FAX 2XS, né? XS, até o 2XL, né? Que deixa o ícone desse tamanho. Então a gente pode vir até aqui, ó, no meu
elemento, então eu vou no meu HTML e eu posso colocar no final, ó, caso eu queira aumentar o tamanho dele. E a hora que eu atualizar minha tela, olha como ficou. Ele ficou maior, deixa eu reduzir o tamanho do zoom. Mas ele já ficou com um tamanho maior, né, pra gente trabalhar. Eu nunca testei nele, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar com uma cor nele também. Então, eu vou pegar minha configuração do LI e a propriedade I de icon. Eu vou definir para ele um color white. Os ícones, vamos ver se até tem uma propriedade color que a gente pode trabalhar. Lá, estilo básico, beleza. Aqui, ó, ele definiu, né, que ele vai ter uma cor aqui que ele atribuiu para os meus elementos. Então, posso vir aqui no meu LI, né, definir uma cor para ele. E agora ele ficou. E agora ele ficou branco, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dele, né? Então a gente pode trabalhar com outro tamanho, que ficou muito grande. Pegar um tamanho mais bacana que a gente pode utilizar. Acho que esse aqui tá bom. Acho que a gente pode trabalhar com um XL, em vez do 2XL. Então, eu vou até o meu código, que quando eu volto, meu documento está aqui. Então, muitas vezes na aplicação, esses ícones eles ficam ou no rodapé, né? Então, muitas vezes a gente tem um rodapé aqui, que os ícones ficam centralizados, ou esses ícones eles vêm para cá, né? Então, deixa eu mudar a direção dele. Então, em vez de ser flex start, eu vou definir um flex end. Então, os ícones eles costumam ficar desse lado da minha aplicação. Posso até aumentar, né? Dar um padding para ele não ficar muito grudado. Aqui, ó. Então, a gente já conseguiu colocar os ícones dentro da nossa aplicação. Então, foi muito tranquilo, né? Então, o que a gente fez aqui nesse cenário? A gente tinha a nossa página HTML, na nossa pasta assets a gente tem o arquivo CSS, a gente pode ter o arquivo script, caso a gente for trabalhar com JavaScript ou jQuery, e a gente tem a pasta do Font Awesome, que a gente baixa diretamente do site do Font Awesome, né? Então, a gente entra dentro do site do Font Awesome, e aqui a gente vai ter a opção, né, se eu for na página inicial, de Start Free. E aqui embaixo a gente seleciona, né, Download. Em Downloads a gente pega a Free for Web. A gente extrai os arquivos e adiciona, renomeia, né, só para Font Awesome e adiciona dentro da pasta Assets. E para fazer a referência dentro do projeto, a gente vai precisar desses dois arquivos, Font Awesome min CSS e Font Awesome all min CSS. E aqui a gente tem o nosso style CSS e aqui embaixo a gente tem a referência dos Font Awesome JavaScript e do nosso index.js. E no nosso código é bem simples, é só a gente trabalhar, buscar o ícone dentro do Font Awesome, né? Então aqui em Icons a gente pode fazer a busca dos ícones que a gente vai precisar, né? Como o Facebook. E para adicionar a gente clica sobre ele, pega a tag que ele criou, adiciona dentro do projeto e ele já vai ser adicionado no nosso código. E para a gente trabalhar com o tamanho, a gente vem em Docs, Get Started, e aqui a gente vem em Sizing. E no Sizing a gente tem algumas propriedades que a gente pode trabalhar, né, para definir o tamanho do ícone na nossa página. Perfeito? E para adicionar a cor no ícone,
Caso você esteja trabalhando com uma estrutura de lista, você adiciona essa cor no elemento pai, que no caso é o li, e de fato essas cores já serão adicionadas no nosso componente filho, que é o i, ficando dessa forma aqui. É dessa forma que a gente adiciona o fonte OSM na nossa aplicação.